Bom, a gente deixa a bancada no final do jornal sempre para receber um convidado especial. E hoje não é diferente, a gente recebe o vereador Ulisses Maia, ele que é especialista também em direito político, e a gente vai compreender um pouco o cenário nacional na visão de um político tradicional da nossa cidade, respeitado em nossa cidade, e que vai falar também um pouco sobre esse cenário que a gente está vivendo nesse momento, principalmente com as expectativas das votações, das análises que vão ocorrer no Senado Federal do processo de impeachment da presidente Dilma. Ulisses, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto Com News. Bom dia. Muito obrigado, Ronaldo. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu gostaria de entender, inclusive do ponto de vista jurídico, como que funciona agora essa análise do processo de impeachment no Senado? Olha, na próxima segunda, o Senado vai montar a comissão. Essa comissão vai analisar a denúncia feita no processo do impeachment e vai dizer se recebe ela ou não. Com base no relatório desta comissão, o plenário do Senado, por maioria simples, vai decidir se aceita ou não. Votos. Exatamente, 41 votos. Se 41 senadores disserem sim, aí sim está instalado o processo de impeachment definitivamente, com a notificação da presidente neste momento, para que ela se afaste então do cargo e a posse do vice-presidente Michel Temer. É importante lembrar, Ronaldo, que ainda neste momento o afastamento é temporário, por 180 dias. Aí, em seguida, o processo de julgamento vai acontecer no Senado também. Então, quem julga se ela realmente cometeu o crime de responsabilidade ou não, será o Senado, em sessões presididas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal preside as sessões do Senado que vão julgar a presidente. Em 180 dias, o Senado tem que decidir. Se entender que ela agiu com crime de responsabilidade, ela está com o seu mandato cassado. Se não, pode, eventualmente, ela voltar à presidência da República. Ou também, se passar o prazo de 180 dias, sem nenhuma decisão do Senado, também ela voltaria. Entendi. Então, o afastamento acontece de imediato. Sim. A partir do momento que o Senado falar, a gente vai receber o processo da Câmara, vai discutir o assunto, a presidente é afastada. O primeiro passo depois dessa decisão é a notificação que se faz a ela para que ela se afaste do cargo. Michel Temer passa a responder como presidente, não é nem presidente interino. Nesse momento ele é presidente, porque ela se afastou, ele é o presidente. Ele é o presidente da República. E o Eduardo Cunha é o vice-presidente. Muito bem. Bom, nesse processo, nesses 180 dias, se a presidente em algum momento entender que talvez seja o caso de renunciar, para não passar, quem sabe, por um desgaste de cassação, ela pode fazer isso? Preserva-se de alguma forma ou não? Ela pode fazer, porém, se o Senado cassar o mandato dela, ela fica com os direitos políticos suspensos. Aí nós vamos lembrar o que aconteceu com o Fernando Collor de Mello. E fica com 8 anos Fica também? com 8 anos após o final deste mandato. Este mandato dela termina em 2018, 31 de dezembro de 2018, 2026. O presidente, na época, o Fernando Collor de Mello, também fez isso. Durante o julgamento do Senado e antes da decisão do Senado, ele fez a renúncia. O Collor renunciou à presidência da República. Mas naquele momento, o Senado entendeu, e o Supremo entendeu, melhor dizendo, que independente da renúncia, o processo deveria continuar no Senado e culminou com a cassação dele e o Collor ficou afastado por um período. Agora, vamos e venhamos, a presidente Dilma, eu acho que a perda dos direitos políticos para ela é o que menos importa nesse processo, porque acredito que é uma pessoa que não deve ter mais interesse político em disputar a eleição, não. É diferente do Fernando Collor, que embora ele tenha sofrido o impeachment, pelo menos na região dele, no estado dele, de Alagoas, ele continuou como um político forte. E era novo também, tinha muito, tanto é que voltou, depois de todo esse período afastado, ele voltou para o Senado da República. Disputou, inclusive, o governo do estado do Alagoas. Bom, esse processo todo, esse debate que acontece no Senado, o próprio processo do impeachment, na sua opinião, Ulisses, vai afetar de alguma maneira a disputa eleitoral nos municípios, afetar diretamente, por exemplo, campanhas em municípios como de Maringá, de Umuarama, de Paranavaí, de Cianorte, Curitiba, enfim? Ronaldo, eu penso o seguinte, esse processo todo comprovou o que nós sempre falávamos, você como jornalista também comentava, sobre a importância da rede social,
é um fator novo no processo eleitoral. As pessoas hoje recebem as informações instantaneamente, coisa que elas não tinham antes. Então hoje, e essas informações chegando rápido na população, né? E a pressão popular foi que fez o impeachment passar, né? Não foi, você veja bem, foram 20 e poucos votos, por 20 e poucos votos em 513, que a presidente não conseguiu controlar, não conseguiu 20 e poucos deputados. Quer dizer, por que ela não conseguiu? Né? Pela pressão popular, pelo envolvimento da população toda, cobrando uma posição, inclusive, dos nossos deputados na hora do voto. Né? Uma transmissão ao vivo para o Brasil no domingo. Quer dizer, tudo isso mostrou que as pessoas estão mais próximas, estão acompanhando os seus representantes e vão cobrar contra aqueles que não agirem conforme a população deseja. Bom, e a gente vai acompanhar o desfecho disso, né, pelas redes sociais também, pela mídia tradicional e também o impacto disso na disputa eleitoral desse ano. Ulisses, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Seus esclarecimentos sempre muito bem-vindos aqui no nosso jornal. Obrigado e sucesso para este novo projeto aí, o .com News. Muito obrigado, Ulisses. Esse é o vereador Ulisses Maia, ele que é também especialista em direito político, foi nosso convidado nesta manhã de quarta-feira. A gente encerra o .com News, agradecido a você que acompanhou o nosso jornal. Satisfação enorme sempre receber você. Amanhã, às 7 horas, mesmo no feriado, você está convidado a acompanhar a gente aqui. A gente se fala. .com News.